Entre a frase do John Textor, que diz que gosta muito, o Botafogo gosta muito de jogar aqui no Allianz Parque, e a euforia de uma parcela da torcida do Palmeiras, tem a voz da razão que parece ter sido Abel Ferreira. O campeonato não acabou. É verdade que é uma conquista gigantesca do Palmeiras ter assumido a liderança, estando 6 pontos atrás há 4 rodadas, mas o campeonato tem uma decisão a partir da terça-feira. E o Botafogo, nos últimos 2 jogos aqui no Allianz, o Botafogo empatou na Libertadores e ganhou no ano passado o gol do Tiquinho Soares, que não vem pro Allianz porque foi expulso por reclamação contra o Vitória. Que o Botafogo tá com os nervos um pouco à flor da pele também é verdade, mas o fato de o Palmeiras ter vencido contra o Bahia e contra o Atlético Goianiense sem jogar bem as 2 partidas, ou pelo menos sem jogar no nível que a gente se acostumou a ver nos melhores momentos do Palmeiras, deixa o jogo de terça-feira aberto. O Palmeiras tem que ganhar do Botafogo, o Botafogo tem que ganhar do Palmeiras. A imprensa de todo o país, todo o Brasil, admirada com o Verdão, rasgou elogios ao Palmeiras após a grande vitória do Palmeiras que colocou o Verdão na ponta da tabela do Brasileirão. É isso aí que você ouviu, Palmeiras. Você estava em Marte, estava em Nárnia. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro após 35 rodadas. Eis que o Verdão assume na hora certa, né? Como ano passado também nas 4 últimas. Esse ano aí nas 3 últimas ele vai entrar em campo com a liderança na mão, se Deus quiser. Já começa agora, né? Já é líder do campeonato. Vai ter um jogo agora complicado, um jogo difícil contra o Botafogo em São Paulo, dentro do Allianz Parque. E, meu irmão, aqui não, viu, Botafogo? Não vem com essa não. Agora, o Botafogo depois tá na pedreira, enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Tá difícil, hein, Botafogo? Não ganhou os jogos que eram, digamos, ganháveis, que era time de zona de rebaixamento jogando contra você aí dentro do seu estádio. Você conseguiu não ganhar esses jogos aí. E o campeonato a gente sabe, né? Quem não ganha de time de zona de rebaixamento, quem pode até não ganhar um jogo aqui, outro ali, sei lá, uns 3 jogos contra uns 5 times que tá pra cair. Você perdeu uns 3 jogos ali, de ida e volta, né? Você contar ali, sei lá, perde 1 em casa, perde 2 fora. É normal. Mas não pode você empatar, deixar de ganhar 3, 4 jogos contra time de zona de rebaixamento, por causa do Grêmio, que tava lá pra baixo, perto da zona, quando empatou com vocês aí. Criciúma, também perto da zona. O Cuiabá, atolado na zona de rebaixamento até não poder mais. Nem a cabeça vai estar, só os olhos assim pra fora, olhando o Nilton Santos. E agora o Vitória, que já tá também escapando, né? Mas precisa ainda de pelo menos mais uma vitória para poder dar uma respirada melhor, porque ainda tá com a situação complicada. Uma vitória e o Vitória tá livre, né? O Vitória precisa de vitória. Nunca precisou tanto, hein? E os comentaristas de todo o Brasil alucinados com a liderança do Verdão. Na Libertadores do ano que vem, próximo jogo no meio de semana contra o Grêmio, tá? Bom, Leila Pereira, como falávamos, foi reeleita presidente do Palmeiras. O Vinícius Nicoletti acompanhou a eleição hoje na sede social do clube e mostra pra gente a palavra então da presidente. Em Assembleia dos Sócios, a presidente Leila Pereira foi reeleita para o 2º mandato no Palmeiras. A atual presidente bateu o candidato de oposição, Savério Orlandi, por 2.295 votos contra 849 do adversário. 30 votaram em branco. A votação no ginásio do clube foi bem tranquila, sem nenhum registro de tumulto ou confusão. A presidente eleita e o candidato de oposição votaram no fim do dia. Leila será empossada no dia 15 de dezembro para o novo mandato de 3 anos até o final de 2027. Após a vitória, a presidente eleita falou sobre a disputa eleitoral no clube. Dessa vez, ela teve oposição e os planos para o próximo mandato. Vamos acompanhar então o que falou a presidente eleita, Leila Pereira. Eu já comuniquei que a Crefisa e a FAM não continuam nas camisas do Palmeiras. Eu acho que foi uma era que nós construímos juntos, as nossas empresas e o Palmeiras, uma era de 10 anos muito, muito vitoriosa, que eu não tenho dúvida que está na história do Palmeiras. E esse novo parceiro que virá, eu não tenho dúvida que também iniciará uma nova era muito vitoriosa para o clube, mas não tem nada definido ainda. O Abel ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Nós não pensamos em outra coisa, não é além disso. E aí depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvida que eu vou conversar sim com o nosso treinador, que é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 27. Reforços estrelados,
realmente não é com esse tipo de visão que nós trabalhamos no Palmeiras, tá? A grande estrela do Palmeiras é o nosso elenco, tá? Que vem trabalhado com a gente há bastante tempo e que tem conquistado muitos títulos. Então, mas é claro que em toda janela a gente o nosso elenco, sempre com as orientações e as definições da nossa comissão técnica e com o nosso diretor de futebol. E é nessa linha que nós vamos continuar trabalhando. O candidato derrotado também se manifestou. Savério Orlandi cumprimentou a presidente eleita e declarou que a oposição segue trabalhando para fortalecer o Palmeiras. Queria, obviamente, cumprimentar a presidente eleita, desejar a ela todo sucesso, toda sorte, que ela continue sabendo ou cada vez mais vendo o tamanho do Palmeiras, a importância dessa instituição e que ela consiga representar nesses últimos anos, inclusive entender o protagonismo, a liderança que o Palmeiras tem que ter num momento tão disruptivo do futebol brasileiro, com muita coisa a se fazer. Nos últimos 3 anos, na gestão de Leila Pereira, o Palmeiras conquistou 7 títulos. 2 brasileiros, 3 paulistas, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. E ainda está na briga por mais um, o tricampeonato brasileiro. Semana passada, o Botafogo, no empate lá, conseguiu criar um clima com o Atlético para a decisão da Libertadores. O Hulk foi muito esperto. O Hulk foi muito esperto. Não é muito esperto. Muito. Né? E o Textor muito burro. É isso. Desculpa. É isso. De novo agora. De novo. Foi de ontem. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote, né? Conseguiu perder o Luiz Henrique por uma garrafinha em briga de segurança. Então são os detalhes, Miller, que a gente não vê equívocos no Palmeiras. E isso pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira, ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal. Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time Botafogo, até porque o time Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o que na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devoltar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que eu sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa, não ganha do Vitória. O time que tá brigando com o rebaixamento. E não só Vitória, né, Milha? Teve o Criciúma no Maracanã. Não, mas teve o Cuiabá. Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí tá brigando com o rebaixamento. E não só Vitória, né, Milha? Teve o Criciúma no Maracanã. Não, mas teve o Cuiabá. Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? O Botafogo ganha os 2 títulos ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é no Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... igualdade de condições. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... a situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si
para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas não aí pode. tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos Com jogos. quem se fechou, com quem não deixou jogar. É isso aí Então, que eu assim, ia falar agora. o Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa pra... E vocês acham que... Não, a pergunta que você fez... A pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta, que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar. O Palmeiras deixa jogar. O Abel... A pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode. Armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar do Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter, é a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, a minha então, opinião em do relação Paulo a e do pros Miller. dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz o baú em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas antes quem é curta, o senhor pode ter, eu não tenho. Nossa produção também não. Não tem como não falar agora do que aconteceu ano passado. Já não tinha naquele momento, que era o momento de alta do Botafogo, que dirá agora no momento de baixa. Porque quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram, por muito pouco, por uma bola na trave, por segundo, o Botafogo já não tinha ficado no meio do caminho. Tem como o emocional, apesar de ser outro time, ser outro treinador, mas é a mesma camisa, o mesmo escudo do Botafogo. Tem como tirar o emocional do jogo da próxima terça-feira? Vocês respondem, mas antes, presentes para o nosso público, Michele. Quero saber o que o Bruno Vicari... Não tem? O que aconteceu? Em relação ao ano passado, não tem. Eu concordo com você, Garrafa. A história começa a ser contada pelo que aconteceu no ano passado. E aí a gente é inversamente proporcional, não é? Do lado do Palmeiras. Tudo que o Palmeiras passa a ter de confiança a partir de agora, a gente tem desconfiança do lado do Botafogo. E é o ambiente, né, Paulo Sérgio? Sim. Olha, tem jogadores do Palmeiras nessa temporada que não estavam no ano passado. O Aníbal, o Estevão... Mas são contagiados positivamente pelos outros que estavam. O ambiente contagia, lógico. enquanto o outro ambiente contamina. Então vai ser mais um adversário pelo qual o Botafogo vai ter que passar. Vou repetir, o Botafogo ainda não perdeu esse jogo. O Palmeiras ainda não ganhou. Claro. Tem jogo ainda a ser jogado. Tem campeonato ainda. Mas é indiscutível que existe um ambiente muito favorável de um lado e de desconfiança do outro. Não, mas o próprio Marlon, se você observar os jogos dele, jogador, ele tá impaciente. O Marlon piscadinha, né? Você vê que é um jogador que ele já começa a arrematar de longe no momento que ele tinha que passar a bola. O Tiquinho foi expulso. Ou seja, é o emocional. É emocional. O Luiz Henrique foi expulso por se envolver em conclusão de segurança jogando garrafinha. Então, esse Botafogo não está tendo a paciência, esses últimos 3 jogos mostrou isso, de trabalhar a bola, na hora de finalizar no momento certo. Então, esse jogo contra o Palmeiras é o principal, porque vai ter espaço para jogar. E aí vai ser a melhor equipe que vem. Miller, pois não, Chico. Querido, pois não, Chicão. Eu acho que o Arthur Jorge perdeu o grupo. Eu acho que ele perdeu o grupo. Por causa desses resultados ruins que estão acontecendo, já veio aquele fantasma do passado. Isso é fato. Esse fantasma do passado, o Arthur Jorge não está sabendo como exorcizar. Ontem a torcida vaiou o Tietchan no intervalo do jogo. Mas o Tietchan estava jogando muito mal, mas um time que está brigando pelo título, a própria torcida, Chico, você está brigando pelo título. Chico, e o Arthur Jorge deu chilique ontem na pergunta sobre o Tietchan também, né? Ele foi questionado sobre o Tietchan e ele não gostou da pergunta e deu o mesmo chilique que ele deu ontem de novo. Agora, Miller... Então, mas isso é coisa de quem perdeu o controle do grupo. Eu acho que ele perdeu o controle dele, porque quando ele lá atrás ele bate a mesa, que a gente resgata essa entrevista dele, ele tem que entender o que está acontecendo no todo. É o problema do emocional, mesmo que não venha a ser 90%, 80% do grupo do ano passado, o treinador é outro, mas é a instituição. Isso não tem como tirar. O Miller, que dispensa a apresentação, é claro que o emocional...
vou falar do Miller. Não, mas conhecendo o jogador, Miller, jogador, não estou falando extra série como você, jogador. Pro jogo de terça-feira, tem peso? Vou pro jogo, vai voltar, porque a imprensa vai mostrar. Arthur Jorge, você não pauta ninguém. Você pode comandar o seu time, mas querer ensinar jornalismo aí já não vai dar. Tem aqui a Casper Livre, pode vir fazer uma faculdade, entender como é que funciona. Vai caber a imprensa daqui até terça-feira mostrar tudo o que aconteceu. Pro elenco, pros jogadores, jogadores comuns de futebol, Miller, se incomodam, pode pesar esse aspecto emocional pro jogo da próxima terça-feira? Como eu te falei, tudo conta numa partida decisiva, né? O que eu mais vejo, que eu gosto de ver essas coisas, é o seguinte, o Botafogo tem um time muito bom, isso todo mundo já sabe, e tem jogadores que esticam o time, alongam o time, né? E não acrocha, como diz o italiano. Você viu, lembra do Mike Tyson? Se passava 3, 2, 4 rounds, ele perdia a luta. O Botafogo é a mesma coisa. Se o Botafogo não faz o gol no começo, no segundo tempo eles caem de produção. Fisicamente eles morrem. Luiz Henrique, todo mundo. E aí sim eles perdem totalmente o raciocínio. É diferente do Palmeiras, que tem um preparador físico muito bom, que na dinâmica de jogo de primeiro e segundo tempo do Palmeiras é a mesma coisa. E como o Palmeiras tem também um time, atacantes que esticam o time, pode ver que em 3 toques o Palmeiras está no gol do adversário. Então o Botafogo ele vai sentir tudo isso, independente da sua qualidade técnica, nós sabemos que é muito boa. Mas se ele não faz o gol no primeiro tempo, ele perde o jogo. E esse jogo, para mim, o Palmeiras ganha, não só por causa disso, que o Palmeiras dentro de casa, ele faz prevalecer o fator campo. Eu acho que o Palmeiras vence por conta disso. Claro, o Palmeiras também tem muita competência. Aí é o grupo, né? Lógico, uma decisão, nesse grupo, a individualidade tem que prevalecer. Senão, não dá. E o Miller falou dessa parte física, e isso é fundamental, porque os jogadores foram 6 jogadores do Botafogo que jogaram na data FIFA. Então tem jogadores que em 2 semanas estão jogando 5, 6 partidas e em distâncias complicadas, né, com longas viagens. Você pega o caso do Savarino, por exemplo, e agora o que ele vai fazer? Ele tem que escalar essa força máxima. Poderia chegar na terça-feira com a vantagem de ter colocado um banguzinho para jogar. Então, perdeu mas essa agora oportunidade. ele vai ter que colocar essa força máxima agora, e que também vai acabar comprometendo para a decisão de sábado. Tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense. O Botafogo empatou com o Vitória e os dois estão com 70 pontos. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais e por isso assumiu a liderança pela primeira vez no campeonato. Há 3 rodadas do fim. Isso que eu chamo de uma meio do ano a gente começa a falar assim, não, porque tem tudo para fulano ser campeão brasileiro. Aí chega essa competição aí que apronta sempre no final. Campeonato brasileiro, meus amigos. Depois de amanhã tem só isso. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque em São Paulo, um jogo claro que está sendo tratado como final de campeonato. Aliás, também foram 2 finais que disse foram os técnicos Arthur Jorge e Abel Ferreira. Rio de Janeiro. Não temos aqui muita margem para poder deixar de pensar jogo a jogo. E Goiânia. O nosso foco tem que ser um jogo cada vez. 23 de novembro de 2024. Dependemos de nós próprios para cada um dos títulos. 35ª rodada do Brasileirão. Seja como for, seja contra quem for, jogue quem jogar, a vencer, que é isso que nós queremos. 2 jogos. Serão 4 finais de Brasileirão. 2 finais. E o jogo mais importante, esse sim, é a nossa final, é que hoje... Deu para perceber pelo discurso dos técnicos a importância desses 2 jogos, né? Reta final de campeonato, briga acirrada na tabela. Tudo passa a ser decisivo. Inclusive jogos contra times do outro extremo da tabela. O Palmeiras visitou o Atlético Goianiense, último colocado do Brasileirão. E o Botafogo recebeu o Vitória, que briga contra o rebaixamento. Os 2 jogos começaram no mesmo horário. 7h30 da noite. E antes de dar 7h31, o Botafogo já foi ameaçado pelo Vitória. Raul Cáceres no cruzamento na pequena área. Olha a sobra da Vitória, o toque para trás e o chute para fora. O susto parecia ter acordado o Botafogo. Savarino tentou da entrada da área, mas o chute saiu fraco. E tentou de novo da entrada da área, mas o chute saiu fraco. De novo. Lucas Arcanjo pegando o chute de Savarino. Enquanto isso, em Goiânia, o Palmeiras também tentava essa receita. Primeiro com Richard Rios para fora.
E depois com Rafael Veiga. Bateu de pé esquerdo, a defesa do goleiro pega Ronaldo. Agora, peraí, rapidinho. Vejam o que aconteceu aos 19 minutos no jogo do Botafogo. E também aos 19 minutos no jogo do Palmeiras. Em Goiânia, o Estevão arrancou pela direita. No Rio, o Vitória estava no ataque, também pela direita. Em Goiânia, o Estevão escolheu partir para cima. No Rio, o Vitória jogou logo para a área. Em Goiânia, o Estevão tocou para Rafael Veiga. No Rio, a bola chegou ao Alejandro. Em Goiânia, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. Rolou para trás pro Veiga, pé esquerdo! No Rio, Vitória 1, Botafogo 0. Cruzamento do Mateuzinho, não chega no Janderson, Alejandro! Gol! Às 7h49 da noite, o Palmeiras assumia a liderança do Brasileirão. E os jogadores deviam estar morrendo de curiosidade para saber como é que estava outro jogo, né? Já sabe ou quer saber o resultado do Botafogo, por enquanto? Não, tô tranquilo, eu quero saber daqui só. No Rio, o Botafogo quase empatou, mas parou no goleiro. Perde uma grande chance o Igor Jesus, mergulhando na pequena área. Não botou muita força na bola. Defesa de Lucas Arcanjo. E ninguém quis falar na ida pro vestiário. Com muitas vaias, Botafogo 0, Vitória 1, gol de Alejandro. Em Goiânia, o segundo tempo foi meio parado. Para destacar mesmo, só essa chance do Gabriel Menino. Felipe, que bola pro menino! O Palmeiras já começou a se no Rio, no segundo o Botafogo foi para cima. O Igor Jesus tentou. No peito, no ar, no chute. Defesa de Lucas Arcanjo. O Tiquinho Soares tentou. Defende Lucas Arcanjo. O Savarino também tentou. E o Savarino! Que pressão! Mas a pressão só funcionou quando um jogador do Vitória mandou pro gol. Tiquinho toca no Wagner Leonardo e entra! Gol contra do Wagner Leonardo. Pra torcida do Botafogo não importa! Importa a festa! Importa o empate! Só que o empate ainda deixava o Palmeiras na liderança. Cagada, então o Botafogo continuou a pressão. E o Tiquinho quase virou o jogo. Bateu na canela do Tiquinho, escapuliu dele! Tá inacreditável! Mas acabou expulso no último minuto dos acréscimos por ofender o juiz. Vermelho para Tiquinho Soares. Final no Rio, 1-1. Botafogo vice-líder. Final em Goiânia, 1-0. Palmeiras na liderança do Brasileirão. Na terça-feira, os dois se encontram em São Paulo. E agora estamos na disputa, palmo a palmo, com um grande adversário. Teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós. Terça-feira, não é? É mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3. E no futebol tudo pode acontecer. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. Com essa derrota em Goiânia, o Atlético Goianiense é o primeiro time rebaixado para a Série B nesse ano. E, Bárbara, já a gente vai falar de Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, mas agora o assunto é Brasileirão. E na terça-feira, depois de amanhã, temos esse jogão, uma final nos pontos corridos, né? Palmeiras e Botafogo, o que você espera dos dois times nessa reta final, especialmente nesse jogo? Eu acho que o Botafogo claramente tinha uma vantagem que não soube administrar, né, nessa reta final de campeonato. Aí você pode justificar também que teve uma Libertadores no meio do caminho e é super difícil. Fora a data FIFA, que acaba tirando os jogadores que são importantes desse time para suas seleções. Mas o que mais preocupa para o torcedor do Botafogo é que a gente sente uma dificuldade de administrar jogos difíceis, sabe? Ontem o Vitória, a todo momento, buscou o jogo, tentou vencer o Botafogo, não foi um time que colocou um ônibus na área para só se defender, fez um jogo de igual para igual. E o segundo tempo, o Botafogo muito desorganizado, com muita dificuldade de fazer o que ele fez o ano inteiro, que é jogar bem, com padrão de jogo. O Palmeiras é completamente diferente. Um time com anos de trabalho, que não tem um ano brilhante, você não olha para o Palmeiras e fala assim, cara, o ano do Palmeiras é um ano de encher os nossos olhos, como em outros anos já foi, mas compete. Vende caro suas derrotas. É um time muito focado, muito concentrado e que é um time que parece que confia no que está fazendo. E eu acho que essa reta final, essa confiança pode fazer toda a diferença. Jogar terça-feira na Globo e depois tem segue o jogo, tá? Depois do jogo tem segue o jogo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Terminou agora Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0, Botafogo 1, Vitória 1. Cara, eu acho que só aqui
no Brasil que os melhores times têm dificuldades com a galera de meio de tabela, parte de baixo da tabela, não é vitória certa. E a gente já com 200 anos de campeonato brasileiro por pontos corridos não aprendeu a analisar a competição. Aqui no Brasil, um time abre 6 pontos na liderança, a gente fala, entrega a taça, já é o campeão. Pô, o Fluminense no primeiro turno, a galera já tá rebaixado, vai ter que fazer campanha de campeão, tá na luta ainda, e pra mim o Fluminense não vai cair. Então a gente não aprendeu a lidar ainda com o Brasileirão. E estão chamando o jogo de terça-feira, Botafogo e Palmeiras, como a final antecipada do Brasileiro de pontos corridos, mas meu amigo, não dá pra descartar Fortaleza, Flamengo e Internacional. Se o Fortaleza ganhar do Flamengo, fica a 3 pontos do Palmeiras e do Botafogo. Se o Flamengo ganhar do Fortaleza, fica a 5 pontos, restando 9 ainda por jogar. Vai descartar o Flamengo? Vai descartar o Inter, que pode ficar a 5 pontos também dos líderes, é o melhor time do segundo turno. Então, cara, a gente ainda não aprendeu a analisar campeonato brasileiro por pontos. Tem que parar com esse negócio. Entrega a taça, já é o campeão. Todo jogo é difícil, cara. Lá na Europa que o Real Madrid pega o 12º, atropela, em Portugal e tudo. Aqui não tem isso não, meu amigo. Jogar com qualquer um é difícil. Então o campeonato abertaço, campeonato incrível. Muito bem, gente, que coisa o brasileiro. Tô dizendo pra vocês, brasileiro louco, velho. Demais o campeonato brasileiro. Palmeiras é o novo líder. Olha só, Palmeiras ganha do Atlético Goianiense, assume a liderança do campeonato, mesmo número de pontos da equipe do Botafogo. Olha que essa rodada foi agora, né? 70 pontos Palmeiras, 70 pontos Botafogo. Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais e pega fogo o Brasileirão. Palmeiras com uma chance grande de conquistar o título. Tem uma parada difícil na próxima terça-feira, enfrentando o Botafogo no Allianz Parque. Esse vai ser o jogo do campeonato, meu amigo. Os dois com 70 pontos, Palmeiras líder, uma vitória a mais. O Palmeiras hoje contra o Atlético Goianiense, gramado ruim, pesado, choveu demais na minha querida e linda Goiânia. Ainda bem que choveu em Goiânia, não é mesmo? Por causa do agronegócio, isso é importante, muita chuva, aquela coisa toda nessa região central do Brasil. Mas o gramado sofreu demais do jogo de hoje. O gramado estava muito difícil do Ascioli, gramado pesado, com muita grama soltando, muita poça d'água, enfim. Mas o time do Palmeiras conseguiu uma vitória de 1-0, uma jogada do Estevam, sempre Estevam, demais esse menino, pegou na raça, o gramado não favorece o futebol dele quando é pesado, é um jogador leve, rápido, mas conseguiu passar pela marcação, na bola prensada no meio de 2 zagueiros, ganhou, deu pra trás, pro Veiga dar um tapinha e meter na bochecha direita da rede. Vitória gigante do Palmeiras. Enquanto isso, a equipe do Vitória vencia o Botafogo até os 40 minutos, mais de 40 minutos do segundo tempo de jogo. Aí o Botafogo conseguiu achar o seu empate. O Tiquinho Soares xingou a arbitragem no lance final do jogo, tomou vermelho, foi expulso, não enfrenta o time do Palmeiras. Então são essas situações que envolvem aí esse campeonato brasileiro que tá demais, tá quentíssimo o campeonato brasileiro. E o Palmeiras, mais uma vez, brigando por título inédito na história do futebol de São Paulo. Nenhum clube paulista conquistou 3 campeonatos paulistas seguidos e 3 brasileiros seguidos. E o Palmeiras muito perto de conseguir isso aí. O Botafogo deu aquela moleza, né? O Botafogo não dá para entender a falta de reação nos momentos decisivos e finais desse time do Botafogo, que é muito bom. Tem uma Libertadores da América contra o Galo no próximo final de semana, no sábado. Quer dizer, não pode brincar em serviço, né? Mesmo tem que estar ligado, mas do brasileiro se complica diretamente. Ramelou o Botafogo no jogo de hoje contra o Vitória, já tinha ramelado em outro jogo. Enfim, o Palmeiras não quer saber nada disso e consegue uma vitória contra a equipe do Atlético Goianiense, já rebaixado praticamente o Atlético Goianiense, por 1-0. E administrou, tocou, foi um time inteligente, soube segurar, não se desgastou, não é mesmo? Devido ao gramado, o Abel fez as alterações, mudou, tirou Caio Paulista, colocou Vanderlan, tirou o Moreno, colocou o Zé Rafael, tirou o Veiga, colocou o menino, tirou o Estevam, colocou o Felipe, o jogador do time do Palmeiras, o Flaco Lopes entrou no lugar do Rony, o Fabinho também entrou no lugar do Estevam, não é mesmo? Essas coisas todas. Então a gente vê aí um Palmeiras com muita força nessa chegada do campeonato. E um time desfalcado, um time que foi meio que desmontado, perdeu seu principal jogador, o Hendrick, aquela coisa toda no meio da temporada. Enfim, o Estevam chega para assumir isso. Mas o Palmeiras perdeu o Piquerez, que é um jogador importantíssimo. Que falta o Piquerez faz pro time do Palmeiras na lateral esquerda. Mas com o apoio da torcida do Verdão,
terça-feira. Aí, meu amigo, não tem conversa, não tem choro e nem vela. Palmeiras e Botafogo. Quem vencer dá o passo importantíssimo para buscar o título, porque aí restarão somente mais 2 rodadas. Muito bem, 1 pro Palmeiras, 0 pro Atlético Goianiense debaixo de chuva em Goiânia. No Newton Santos, o Botafogo tropeçou, perdia por 1-0, achou gol no finalzinho do jogo e empatou com o time do Vitória. Ei, Palmeiras e Verdão, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e também para fios e cabos elétricos Sil. Valeu, gente! Não, é sério isso? Que o segue o líder é pro Abel, pro Palmeiras. Quer dizer que o Palmeiras já passou o Botafogo, quer dizer, empatou em pontos, você entendeu? Passou na classificação antes do confronto direto. Torcedor Alviverde, quero lê-los. Eu ia falar ouvi-los, mas eu ouvirei através das palavras escritas aqui embaixo. Já era? Ou muita calma nessa hora? Eu conheço muito palmeirense que palmeirense é desconfiado. Ele não comemora antes, mas de jeito nenhum, faz bem. Agora, torcedor do Botafogo. Essa tela aqui é muito significativa, feita pelo perfil da ESPN. Olha quantas rodadas lideradas pelo Botafogo. E aí, Palmeiras. Não dá, né? Jogando em casa, vai empatar com Vitória. Palmeiras ganha do Atlético Goianiense. Não, com a vantagem de 6 pontos que tinha, 2, 3 rodadas, não dava. Não dava. E aí não dá pra ter discussão. Agora, Botafogo tem um timaço, pode vir no Allianz Parque e ganhar. E aí muito botafoguês vai falar, respeito. Não. Pode ganhar. O campeonato ainda tá na mesa. Mas na semana da final da Libertadores, chegar atrás pro jogo com o Palmeiras, isso por si só já é um vacilão. Quero lê-los também, torcedores alvinegros. Boa noite a todos. Faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, na noite de sábado, o Palmeiras vence fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0, rebaixa diretamente o Atlético para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Botafogo patina no Newton Santos, consegue um empate contra o Vitória, porque a equipe baiana passou praticamente todo o jogo vencendo por 1-0 e no segundo tempo o Fogão conseguiu buscar um empate. Desta forma, Palmeiras e Botafogo 70 pontos cada, mas com o Palmeiras assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Gostaria de conversar com vocês a respeito das dificuldades que Palmeiras e Botafogo terão nas próximas rodadas do Brasileirão, sendo que o próximo confronto é exatamente o clássico Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O ritmo dessas duas equipes, para fazer um comentário antes de falar das próximas partidas, parece que vem caindo um pouco, no final da temporada. Palmeiras teve muita dificuldade para passar pelo Bahia. Hoje contra o Atlético, neste sábado contra o Atlético Goianiense, apesar da vitória por 1-0, acabou sendo sufocado no finalzinho da partida. E o Botafogo da mesma forma. Parece que vai se cansando na reta final, mas evidentemente que também começa a ter a cabeça na decisão. Fala pessoal, tudo bem? Terminou no Ascioli a vitória do Palmeiras por 1-0, terminou também lá no Newton Santos o empate Botafogo e Vitória, o Palmeiras fez um jogo burocrático, não foi um jogo bom, não foi um jogo espetacular. O primeiro tempo foi bom, sim, o primeiro tempo ok, o Palmeiras produziu para ganhar o jogo e acabou no final, no segundo tempo, não aconteceu nada, nem por parte do Atlético, e o Palmeiras teve uma chance com o menino. O Atlético ficou mais com a bola, ali rondando, mas agora é olhar para frente, torcedor palmeirense, é projetar o que vem por aí. E o que é que vem por aí? Vem uma final de campeonato, Palmeiras e Botafogo com 70 pontos, o Palmeiras líder do campeonato porque tem uma vitória a mais, tem mais saldo de gols, e o Palmeiras precisa saber trabalhar, saber usar este recorte da tabela a seu favor, sabendo também que o Botafogo tem uma final de Libertadores para disputar. Nesse momento o Palmeiras tem 3 gols a mais de saldo e uma vitória a mais, 21-20. Então o jogo de terça-feira é muito decisivo. O Palmeiras não jogou bem, mas jogou o suficiente para ganhar do lanterna do campeonato. Passou um sufoquinho, o Atlético muito com a bola ali no campo de ataque, poderia ter acertado mais os passes. Talvez o campo pesado tenha dado aos jogadores do Palmeiras uma dificuldade de adaptação. Muitos passes errados, principalmente
na hora de buscar o contra-ataque, na hora de fazer o jogo andar, fazer o segundo gol e matar o jogo. Então, neste momento do campeonato, o importante é vencer. Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1. Palmeiras assume a liderança pela primeira vez, está muito apertado, está muito colado. E o jogo de terça-feira sim é uma decisão, mas tem mais outros dois, né? O Cruzeiro, que hoje foi eliminado, perdeu a Copa Sul-Americana, e depois na última rodada o Fluminense. Beleza? Um abraço, vitória importantíssima, líder novo no Campeonato Brasileiro. Bom, minha gente, para quem me acompanha um pouquinho, tanto na TV Gazeta, durante o Mesa Redonda, Gazeta Esportiva, como no programa Esporte 9 da Rádio 9 de Julho, eu tenho dito já há pelo menos 2 meses que o Palmeiras, para mim, seria o campeão brasileiro. Ah, mas está secando, calma, ainda não ganhou nada. Calma, eu sei disso. Porém, já dava para perceber que na reta final da competição, com a Libertadores afunilando, com o Botafogo presente nela, chegando à decisão, o Palmeiras tendo mais tempo para se preparar, para treinar, só com o brasileiro à disposição, seria natural o Palmeiras conseguir fazer os seus jogos e chegar até o fim da competição com chances reais de buscar o Botafogo de novo e ser campeão. E isso está acontecendo agora. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada. Em nenhuma outra rodada o Palmeiras tinha sido líder da competição. E agora é o primeiro colocado justamente na reta final, no momento em que ele está acostumado a chegar e ser campeão nos últimos anos. Só com o Abel Ferreira foram 10 títulos em 4 anos. Fora o que o Palmeiras ganhou antes com outros treinadores, com o Felipão, com o Luxemburgo, com o Cuca. Mas só com o Abel já são 10 títulos em 4 anos e com o elenco sendo mantido em sua base. Então o Palmeiras já está acostumado com esse tipo de situação. O Abel fala em muitas coletivas que o emocional muitas vezes vem acima do técnico, do tático, do físico, e nesse aspecto o Palmeiras ganha de todos, até dos melhores times, tecnicamente falando, como Botafogo, Flamengo, se bobear até o Galo, que está numa fase horrorosa no Brasileiro, mas é finalista da Libertadores da América. Só que tudo isso juntando, o Palmeiras acaba ficando muito forte, ainda mais nesse momento de decisão, em que o Botafogo carrega sim um trauma do ano passado, que deu de bandeja o título para o Palmeiras, logo para quem? Para o senhor Papa Títulos do momento, da atualidade, e agora está acontecendo a mesma coisa. Quem iria imaginar que 2, 3 rodadas atrás, com o Botafogo 6 pontos à frente, Palmeiras perdendo o derby para o Corinthians do jeito que perdeu, o Palmeiras seria líder agora? Ninguém iria imaginar, certo? E isso aconteceu. O Palmeiras vai chegar terça-feira no Allianz Parque, com a torcida lotando, empurrando, e podendo até empatar o jogo. Antes se falava que o Palmeiras, tem que chegar com pelo menos 3 pontos atrás para ganhar o jogo em casa, e empatar com o Botafogo, e nas últimas 2 rodadas ser campeão. Agora, o Palmeiras joga pelo empate no confronto direto para buscar o título nas últimas 2 rodadas, que vão ser contra o Cruzeiro, que a gente não sabe como é que vai estar depois do Cruzeiro perder a Sul-Americana, um baque danado, perdeu a vaga para a Libertadores direta, então a gente não sabe como vai estar o Cruzeiro com o Fernando Diniz. E na última rodada o Fluminense no Allianz Parque, e eu imagino que o Fluminense na última rodada já esteja livre do rebaixamento, então não vai precisar fazer aquela loucura toda para ganhar o jogo. Já o Botafogo está vivendo um momento de tensão, isso é nítido, a gente percebe, a bola está queimando já. E não estava há pouco tempo, porque esse momento decisivo ainda não tinha chegado efetivamente. Agora que chegou, a bola começou a queimar. Todo fim de jogo agora tem confusão, tem briga, os jogadores estão tensos, nervosos, O Arthur Jorge, técnico do Botafogo, um tempo atrás, aí, 1 mês e meio, 2 meses, brigou com o repórter Kaique Silva numa coletiva, se não me engano no Morumbi, ou sei lá onde foi, acho que foi no Morumbi, quando o Kaique perguntou para o jogador do Botafogo se o que aconteceu ano passado poderia pesar esse ano do lado emocional, e o Arthur Jorge interrompeu a pergunta e começou a discutir com o Kaique Silva que isso não era pergunta para se fazer, que ano passado já tinha ficado para trás e que esse time era diferente, que não sei o quê. Não, mas justamente esse jogador é um que já, acho que era o Bastos, não, mas ele estava, então eu queria saber dele se isso pode, não pode, não sei o quê. Olha aí, Arthur Jorge, você estava errado.
Tá acontecendo isso mesmo, Arthur Jorge. Você quis dar uma de bonitão ali na coletiva, se sobressair, mas o Kaique Silva foi muito bem. E o Botafogo agora sim tá sentindo o peso das decisões. E se bobear, não ganha nem a Libertadores, que eu acho que ainda é favorito. Mas o Atlético é cascudo, o Hulk foi muito inteligente, já soube explorar no confronto da semana passada esse desequilíbrio emocional. O Luiz Henrique falou uma bobagem, ele já chegou, já externou para o mundo, criou um clima todo para a decisão da Libertadores, e o Atlético tem jogadores bons e experientes. Então acho que isso igualou também a decisão da Libertadores. Enfim, esse é o futebol, que é composto não só com um olhar simplista de bola na rede, mas com um conjunto de fatores que faz com que o futebol tenha o seu resultado. E nesse conjunto, o Palmeiras está muito forte. E nessa terça-feira, no jogo decisivo, se o emocional prevalecer, o Palmeiras tem tudo para ganhar e disparar aí para ser campeão, tricampeão brasileiro e ao mesmo tempo tricampeão paulista, sendo o único clube de São Paulo a atingir esse resultado na história. Nunca nenhum clube brasileiro, nem o Santos do Pelé, foi tri-paulista e tri-brasileiro ao mesmo tempo, e o Palmeiras vive de novo um momento especial. É isso, minha gente. Vamos aguardar, porque muita coisa ainda vai acontecer e o ano ainda não acabou. Muitas emoções virão. Prazer, sou palmeirense. Mais do que gente jornalista, eu sou palmeirense. Ou melhor, eu sou Palmeiras. Do palmeirense eu posso discordar. Discordo muito do palmeirense que eu sou. Você também. Mas Palmeiras, eu sou mais do que eu sou palmeirense. Eu não sou mais palmeirense do que você e do que ninguém. Mas também não sou menos. Porque sou Palmeiras tanto quanto gente e como tanta gente. Eu sou Palmeiras, basta. Não voto, não veto, não volto atrás. Vou à frente para cima e pro Palmeiras. Não sou Mauro Betting, sou Palmeiras. Não sou Leila, Savério, situação, oposição, chapa branca, chupa verde, puxa-saco, picha-muro, neutro, nóia, sócio, conselheiro, leigo, aventureiro, aproveitador, oportunista, paraquedista, da piscina, dos periquitos e revista, do futebol, do futsal, do futebol de botão, do bar inglês, do barbudo, da barbada, da barbárie, dos barra bravas, da barra funda, da Pompeia, da epopeia, do Cartola, Carola, parceiro, patrocinador, casa de bet, dos betting, de um Mauro qualquer, mureteiro, alienado, alucinado, amarrado, amuado, de leite, da Parmalat, da Crefisa, da fã, faminto, sedento, seco, molhado, empório, empalhado, empalado, apalavrado, palerma, pateta, parmeira, polêmico, político, de carteirinha, de carteirada. Não sou divino, santo, Ademir, Marcos, Jair, Rosa Pinto, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Marcial, Marçal, militante, militonto, mito, mico, milico, malaco, cara de craque, cabeça de bagre, calouro, novato, master, velhaco, Dudu, velhinho, Dudu, baixola, Edu Bala, Edu Manga, Toninho, Tonhão, Zecazinho, César Sampaio, César Maluco, Leão, Animal, Edmundo, racional, irracível, corneta, comentarista, mago, magro, Mustafa, malicioso, mafioso, Rúmel, ruína, Adidas, Puma, boi barato, ruim e caro, nobre, leal, fiel, nação, república, império, bando, banda, bundão, banana, cara de pau, perna de pau, família, amigo, colega, alma de periquito, espírito de porco. Não sou tupi, savó, inferno, mancha, mácula, macula, Darinta, Abel, Alex, Luxa, Filipão, Brandão, escola de samba, torcida organizada, corneta orquestrada, imprensinha do contra, fazedor de livro, de média, vendedor de DVD, Amaral, Amoral, Daverson, Breno Lopes, Betinho, Bobinho, Joelmir, Babo, Nono, primeiro, último, campeão do século, maior campeão do Brasil, Copa Rio, choro de perdedor. Não sou amendoim, pistache, pizza, parmigiano, pomodoro, coentro, cominho, pasta, massa de manobra, pé de obra, pau mandado, pau que bate em Chico, pedra de embate na Matarazzo, gelato na goela, gelado no gol,
Cornicione, Cornuto, Academia de Daguia, Via Láctea de Estrelas, time de Colônia, Clube do Brasil, Parque da Antártica, Parque da Aliança, Estádio da W Torre, Casa de Todos Nós. Não sou nada disso e desses e deles. Eu sou Palmeiras, pode apostar, pode betar nas odds, no ódio, na fé, na sé, na Badaró, na Turiaçu, na Palestra, na Caraíbas. O que mais sou? Palmeiras. Tudo que sou, Palestra. Sem ser eu não seria nada. O que me importa é Palmeiras. Posto Palmeiras. Imposto Palmeiras. Imponho Palmeiras. Exporto Palmeiras. Eu me porto e reporto Palmeiras. Se você é mais qualquer outra coisa, o CEP, CPF ou CNPJ do que você é CEP, VSF, PQP, vai sem fé. Nossa profissão é procissão, é Palmeiras. Sou Palmeiras, nem mais nem menos, basta. Sobretudo aos bestas do apocalipse. Sou Palmeiras, não é vício, muito menos vice. Sou Palmeiras. Se você não é, meus sentimentos, meus pesares e pêsames e placares. Não sou Mauro Alexandre, não sou Zione Betting, não sou brasileiro, italiano e paulistano. Não sou do Ipiranga, do Dante Alighieri e do jornalismo. Não sou humano, sou Palmeiras. O que melhor sou, o que mais sou, Palmeiras, nosso Palestra. Você pode ser o que você quiser, mas eu só quero ser Palmeiras. Atenção, Botafogo! O Palmeiras chegou! E quando o Palmeiras chega, é um problemaço, Ricardinho! Já não está no retrovisor, está engatado, está dando farol alto, já foi, está batendo no bumbum do Botafogo, esse cara... Atenção, Botafogo! O Palmeiras chegou! E quando o Palmeiras chega, é um problemaço! Atenção, Botafogo! O Palmeiras chegou! E quando o Palmeiras chega, é um problemaço, Ricardinho! Já não está no retrovisor, está engatado, está dando farol alto, já foi, está batendo no bumbum do Botafogo! Meus amigos, todo mundo aí apavorado, né, os antes, porque não adianta secar, né? Eu tava vendo os vídeos aí do Hugão corintiano e também do Marcão React, e eles estão apavorados, eles estavam se sentindo já, né? Eu tô falando aqui faz tempo e eles começaram a perceber isso, né? Quando todo mundo começou a perceber, né? Eu já tinha visto isso lá atrás. E tá acontecendo exatamente assim, né? Não tinha como acontecer diferente. Inclusive, eu tô antecipando aqui que provavelmente o Palmeiras vai ser campeão com mais de 76 pontos, porém, eu acho que antes mesmo é que vai ser na mesma hora, né? As duas últimas rodadas são no mesmo momento. Mas eu estou acreditando que o Palmeiras nem precisará ganhar mais jogos. Acho que ele ganhando terça-feira não precisa mais vencer, tá? Por quê? Porque vamos lá, o Botafogo, ele deve perder para o Inter, que com a vitória talvez passe até o próprio Botafogo. Pelas minhas contas, vai chegar a 71 contra 70 do Botafogo, que o Botafogo tem 70, perde para o Palmeiras contou com 70. Próximo, Inter. E o Inter tem jogo com o Red Bull, que você deve ter visto, né? O que deu? O Inter ganhou, não é? Então pronto. O Inter enfrenta depois disso o Flamengo no Maracanã. O Inter tá voando. O Flamengo também não tá ruim. Pode dar um empate, pode dar o Flamengo ganhando, ou pode até dar o Inter. Se der o Inter vai chegar contra o Botafogo babando, assim, babando. Ah, eu vou passar você, Botafogo. E vai passar e ganha o jogo. E mesmo que não chegar também, mesmo que perder pro Flamengo, vai querer pontuar melhor ali para ficar no G4 e garantir vaga direta na Libertadores. Então, meu amigo, tá ruim pro Botafogo o negócio. Ou seja, o Inter tá difícil para ele, porque ele vai enfrentar o Flamengo daqui a pouco, né? E no final, acho que na última rodada, depois do Botafogo, ele enfrenta o Fortaleza lá no Castelão. Puta que pariu, hein? E aí, meu irmão, o Flamengo vai enfrentar o Inter, ele enfrenta o Fortaleza, tá? O Flamengo pega o Fortaleza agora, na terça. De repente até já enfrentou, né? Você que tá vendo mais tarde aí. E domingo, dia 1º de dezembro, tem Flamengo e Inter. O Flamengo visita o Fortaleza, né? E pega o Inter no Maracanã. Então é difícil, né? O Flamengo tem 2 jogos de cara. Agora, se ele ganhar os 2 jogos aí ele fica grandão. Aí o Flamengo fica grandão.
Aí o Palmeiras é obrigado a ficar esperto, pelo menos prestar atenção, né? Porque vai saber, né, o que pode dar essa treta aí, né? Olha aí as chances do título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras inverte favoritismo e vai a quase 70% de chance de título brasileiro contra 29% do Botafogo. Galera, aqui o Inter então joga com o Red Bull, com o Flamengo, com o Botafogo e com o Fortaleza. E o Flamengo? Contra quem que o Flamengo joga? Rapaz, você tá curioso, hein? Vou te contar, hein? Vamos te contar então contra quem que o Flamengo vai jogar, para você não ficar triste. E para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Nem comentário você deixou até agora, hein? Tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Fortaleza e Flamengo na terça-feira. Será que esse jogo já aconteceu? Você que tá vendo mais tarde, já viu? Que dia que você tá vendo esse vídeo? Coloca para nós aí. Fortaleza e Flamengo, terça-feira, 26 de novembro, tá? Mesmo dia do Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Só que esse aqui é dessa rodada, tá? Rodada 35. E Botafogo e Palmeiras é a rodada 36. Depois do Flamengo visitar a Fortaleza, recebe o Internacional. E aí eu falo, se ele ganhar esses 2 jogos, fica grandão. Tá com 62 pontos, vai a 68 e fica gigante. Até porque ele dá uma freada nos dois, né? Freia o Fortaleza, que mantém o Fortaleza com 64 pontos, e mantém o Internacional com 65 pontos, porque o Inter vai ter ganhado nesse domingo, provavelmente, do Red Bull, né? Deve ter ganhado, você que tá vendo mais tarde. Criciúma e Flamengo. Irmão, o Flamengo tem que visitar lá e com a faca nos dentes. Ganha o jogo, pronto, ganhou. 9 pontos, meu Deus do céu. 71 pontos pro Flamengo. Nessa altura do campeonato, o Botafogo, que deve ter perdido pro Internacional, tá com 70. Então o Flamengo passa o Botafogo. Olha só, hein? E aí o último jogo do Cheirinho contra o Vitória no Maracanã. Só que o Vitória é Vitória, né? Esse que é o problema, né? O Flamengo tem uma chancezinha de chegar a 74 pontos. Por isso que... Mas como assim? Será que ele ganha do Fortaleza e do Internacional? É difícil, né? Eu não sei. E depois, então... Não acredito que o Flamengo vai sair com, 12 pontos aqui, 4 vitórias. Não acredito. Acho que nem 3, né? Acho que ele ganha 2, empata 1 e perde outro. Deve perder pro... Eu acho que empata com Fortaleza, perde pro Inter e ganha os outros. Eu acho que ele ganha do Criciúma e ganha do Vitória. Ele não vai botafogar contra o Vitória, nem contra o Criciúma, não. Tá? Não vai botafogar, não. Agora, vamos ver aqui o Fortaleza. O Fortaleza também joga com os dois, né? Fortaleza terceiro, vamos lá. Fortaleza, o bicho é esquisito esse Fortaleza, hein? Rapaz do céu, vamos lá. Então temos aqui o Fortaleza enfrenta o Flamengo na terça-feira, 26 de novembro. Depois ele visita o Vitória no domingo, 1º de dezembro. Visita o Goianiense também, que aí recebe o Internacional. Esse último jogo aqui é para um matar o outro, né? Pra gente. Já vai ter 2 lados se matando. Flamengo e Fortaleza vão se matar terça-feira. Depois Flamengo e Inter se matam. E na última rodada tem Fortaleza e Internacional também, os dois se matando. É maravilhoso, cara. Essa tabela tá maravilhosa. Maravilhosa. Tomara que o Fortaleza faça o serviço contra o Flamengo e que o Inter também faça. Que aí já mata o Flamengo de uma vez por todas e acaba com essa palhaçada. E aí no final eles dois empatam aqui e pronto. Entendeu? É maravilhoso. Cara, tá uma maravilha isso aqui. Apesar deles terem mais jogos que a gente, você vê que eles, como eles enfrentam muito eles mesmos, vai dar uma paulada na cabeça do outro aqui e não vai ter como os dois sobreviverem. Então, querendo ou não, um vai ter que rodar, né? E aí, o Botafogo, você já sabe, né, que ele vai enfrentar o Internacional depois do Palmeiras, tá? Ele enfrenta o Inter e depois o São Paulo, e o Palmeiras depois do Botafogo enfrenta o Cruzeiro e o Fluminense. Então, isso aqui todo mundo sabe, já tá de cabeça, né? Ninguém nem aguenta nem ouvir falar mais os próximos jogos deles, né? Mas isso aqui eu mostrei para vocês também, né? E São Paulo não compensa nem mostrar, porque ele tem 3 pontos a menos que esses dois. São Paulo tem a menor chance de título. Nada. Nem 0. Nem menos do que 0. E o Cruzeiro que perdeu a Sul-Americana pro Racing, Cruzeiro vai tentar se manter no G7 aqui, né? Porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então o 7º time aqui vai para Libertadores também, tá? Vai para pré-Libertadores. Você vai ter aqui os 4 primeiros. No caso vai ser os 5, né? Porque o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Pro Inter não tá ruim acabar aqui em 5º, né? A briga do Inter para Libertadores direta é acabar na frente do São Paulo, né? E do Cruzeiro, dos outros aqui. Ele ganha aqui do Red Bull e dá um passo gigantesco, né? Vai a 65, já fica em 3º lugar. E aí na terça-feira, Fortaleza e Flamengo se viram para ver o que acontece, né? Talvez se o Flamengo ganha e passa o Inter, né, com 65 pontos, por causa que tem ali desempate, vitórias, caralho, aqui o Flamengo tem uma vitória a mais.
ou se o Fortaleza ganha e vai 67, né, e gruda aqui nos outros, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras ganhando do Botafogo já vai mandar todo mundo para a Punta del Este, especialmente o Botafogo. E dependendo dos resultados aqui, uma vitória do Palmeiras já basta para ser campeão. Né? Ano passado foi campeão, ele fez 70 pontos, tá? Ele já tem os 70 pontos no ano passado. E tem mais 9 pontos em disputa. Ganhando mais um aqui, ele já coloca a mão na taça, literalmente. E se ganhar 2, acabou. Ganhar 2. Se ganhar do Botafogo e ganhar outro, acabou. Por causa do número de vitórias, o Botafogo não poderia mais chegar e ninguém mais poderia chegar, porque o Flamengo, que é o que pode ir mais longe, pode ir a 74 pontos. O Fortaleza ele pode ir a 76 também, né? Pode ir a 76. Mas ele perderia o número de vitórias. Tá? Se você ver aqui, ó, ele teria que ganhar os 4 jogos para isso acontecer. Tá? O Flamengo teria que ganhar os 4. Teria que ganhar os 4. Ou seja, um deles ia perder, porque eles vão se enfrentar, né? Então já começa por aí. Se um deles chegar perto de ganhar o título, 2 já não vão ter essa chance. Eles mesmos vão eliminando os outros. Então, não vai chegar aos 3, entendeu? Só chega um. Se chegar, só chega um. E eu acho que talvez um não chegue. Por quê? De repente o Flamengo, Fortaleza. Vamos dizer que o Fortaleza ganha do Flamengo. Ele freia o Flamengo. Aí vem o Inter e o Flamengo. O Inter ganha do Flamengo. O Flamengo já era. Mas digamos que o Flamengo ganha do Inter. Pera aí. O Flamengo ganhou do Inter, mas perdeu o Fortaleza. Entendeu? Então ele perdeu o Fortaleza, já era. E aí na última rodada, Fortaleza e Internacional. Ou seja, se um dos dois tiver com chance de título, um mata o outro. Né? E na verdade, acho que na última rodada nem vai ser essa questão, né? Também, porque vai estar meio longe. Mas a grande questão aí é que o Verdão é líder. Meu amigo, deixa o seu like, se inscreva, coloca um comentário aí, eu vejo você no próximo vídeo, que pode ser isso que está aparecendo aqui na tela. Inclusive apareceu um negócio aqui, ficou meio torto aqui, né? Ajustei essa tabelinha aqui, pronto, agora sim, hein? Maravilha. Até o próximo vídeo aí. Avante palestra!